Olá, meu nome é Marcelo e este é o Estação Armênia Explica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira independência da Armênia, ou melhor, a primeira República Armênia, que em 2018 completou 100 anos. Como falamos no Explica do genocídio armênio, em 1918 temos mudanças fundamentais no território do Cáucaso. O genocídio já havia começado há 3 anos, o Império dos Jovens Turcos já estava enfraquecido e forças internacionais começavam a intervir na região. Após o colapso do Império Russo na Primeira Guerra Mundial, armênios, georgianos e azerbaijanos se juntaram no final de 1917 para formar a Transcaucásia. E em 1918 foi formada a breve República Democrática Federativa Transcaucasiana. O território armênio na época era separado em dois, o que estava dentro do Império Otomano, conhecido hoje como Armênia Ocidental, e o que estava dentro da Transcaucásia, a Armênia Oriental, ou como era chamada na época, a Armênia Russa. A Transcaucásia não durou muito. As pressões externas, principalmente de russos que não viam com bons olhos a República, e ineficiência em efetivar um governo fizeram com que a República se dissolvesse em poucos meses e que seus integrantes declarassem novas independências. A primeira declaração de independência foi a Geórgia no dia 26 de maio de 1918, sob proteção do Império Alemão que estava de olho no petróleo da região. O Azerbaijão também se declarou independente logo em seguida. Para os armênios foi muito mais difícil. O exército otomano continuava a avançar sobre a Armênia Oriental. No dia 18 de maio, a cidade de Erevan estava ameaçada de ser tomada. O governo chegou a considerar a opção de se retirar da cidade e não criar resistência ao exército inimigo, dado o risco de morte da população. Mas os armênios se recusaram a sair, incentivados inclusive pelo patriarca da Igreja Apostólica Armênia na época, o Católicos Kevork V, que ordenou que os sinos das igrejas de toda a Armênia tocassem para convocar toda a população. Todos os armênios da cidade e da região se mobilizaram para preparar a defesa do país. Militares, civis, clérigos e outros se juntaram para criar um exército comandado pelo general Movses Selikian. Do lado turco, mais de 10 mil soldados preparavam-se para atacar. O fronte da resistência era a cidade de Sardarabá, a apenas 50 quilômetros de Erevan. Nela, entre os dias 21 e 25 de maio, os armênios lutaram bravamente, e o que inicialmente desenhava-se como uma derrota iminente, tornou-se uma resistência implacável, que fez com que os turcos começassem a recuar. Foi no dia 26 de maio que os armênios tiveram sua maior vitória. No total, mais de 4 mil soldados turcos haviam sido mortos, e o exército turco não teve outra opção senão bater em retirada, garantindo assim a posse das terras aos armênios. A essa histórica vitória armênia foi dado o nome de Batalha de Sardarabá. No dia 28 de maio de 1918, foi declarada a Primeira República Democrática Armênia. Junto à Primeira República são oficializadas a bandeira tricolor e o hino oficial, Merhayrenik, que se mantém até hoje. Apesar de declarada, a República ainda precisava ser formalmente reconhecida e conquistada de fato nos campos de batalha. No dia 4 de junho, armênios, turcos, azeris e georgianos assinaram o Tratado de Batumi, nos quais os armênios renunciavam aos territórios que estavam dentro do Império Otomano e, em contrapartida, os turcos deixariam de atacar a Armênia Oriental. Para muitos armênios, esse tratado foi na verdade uma derrota, e lideranças como o general Antranik não reconheciam a legitimidade do tratado e nem mesmo do governo armênio, e mantiveram suas tropas mobilizadas que entravam em confronto com turcos e azerbaijanos na região sul da Transcaucásia. Apesar disso, a independência de 1918 marca a primeira vez desde o século XIV em que os armênios possuíam soberania de um território. Durante seus 30 meses de duração, a Primeira República passou por diversas adversidades para manter o seu governo e administrar a região. O desafio era grande. O governo tinha que dar auxílio a mais de 450 mil refugiados do genocídio, mobilizar tropas para garantir que não perderia mais territórios para a Turquia, Geórgia e Azerbaijão e ainda conseguir reconhecimento internacional. Nessa mesma época é proposto o Tratado de Sèvres, que trata do desmembramento do Império Otomano e delimitava os novos territórios armênios. Esse importante tratado contava com o apoio do então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, e no dia 10 de agosto de 1920 foi assinado inclusive pelo Império Otomano. Mas em 1923 esse seria esquecido e daria lugar ao Tratado de Lausanne, que dava muito mais território à Turquia em uma configuração muito próxima da que temos hoje na região. Ainda em 1920, a Armênia conseguiu finalmente o desejado reconhecimento internacional e enviou representações diplomáticas para importantes capitais ao redor do mundo. Porém, entra em cena o general Mustafa Kemal Atatürk, que nunca concordou com a assinatura do Tratado de Sèvres e voltou à ofensiva contra os armênios, que acabou culminando na tomada da região de Kars pelos turcos.
Foi nessa época que o governo armênio decidiu assinar um acordo com a Rússia que dissolveria a república e tornaria o país parte da União Soviética. A Armênia ganhava com esse acordo proteção e melhorava sua gestão governamental. Só declararíamos independência novamente em 1991, após a queda dos soviéticos. Mas isso é história para um outro Explica. Para acompanhar os próximos Explica e assistir aos já publicados, acompanhe-nos nas nossas redes sociais e no portal estaçãoarmenia.com.br.